E aí, gente? Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem rápida para vocês que me acompanham. Novamente, eu queria pedir desculpas pelas postagens infrequentes. Eu realmente quero trazer mais conteúdo para vocês e eu aprecio muito quem assiste, deixa comentários e apoio e feedback. É muito legal ter contato com quem se interessa pelos vídeos. Mas, infelizmente, a vida é meio conturbada e a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente quer. Eu quero postar com mais frequência, mas como eu trago conteúdo de fora e traduzo tudo eu mesmo, às vezes eu fico sem tempo pra traduzir e gravar. Às vezes a cabeça nem tá no lugar pra colaborar com o processo. Mas é isso, eu posso dizer que no mínimo eu irei continuar postando sempre, mesmo que haja alguma demora. Então, se você quiser sempre ver quando eu posto, eu recomendo ativar a notificação do canal. Em suma é isso. Obrigado por assistirem, interagirem e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Em um adendo, o vídeo depois desse vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer uma história de um caso de uma família americana que tem uns mistérios após o caso ter acontecido. E é isso, bom vídeo. Isso aconteceu em janeiro ou fevereiro de 2002. Eu tinha acabado de completar 21 anos e estava morando com meu pai em Ohio. Para contextualizar, eu era extremamente ingênua e vivia uma vida bem sem direção. Eu cresci em uma área rica de Seattle. Fui para uma escola particular. Fui para a faculdade e a larguei. Estava lidando com uma baita depressão. Festejando muito, andando com a galera errada, ficando com estranhos e aleatórios. Minha mãe não sabia o que fazer comigo, então ela me mandou morar com meu pai do outro lado do país, em Columbus. Então, eu estava morando em Ohio com meu pai e praticamente vivia como uma adolescente mimada. Eu tinha um emprego no varejo, mas fora isso, eu ficava sentada em casa e não fazia muito mais que isso. Meu pai é alcoólatra e não ajudava muito. Em algum momento, vê-lo desmaiado na sala de estar, uma manhã, e trabalhando em um cargo sem futuro meio que me fez querer voltar para casa em Seattle. Minha mãe não estava disposta a me deixar viver com ela novamente. Liguei para minha melhor amiga na época. Sua mãe era como minha família. Elas não tinham muito dinheiro, mas me compraram uma passagem de ônibus e trem de volta para casa. Elas disseram que eu poderia ficar com elas até que eu me reerguesse. Fiquei aliviada. Meu pai ficou triste ao me ver partir, mas concordou em me deixar na rodoviária no centro da cidade. A coisa é, ele teve que me levar antes do seu turno do trabalho. Meu ônibus não sairia até o final da tarde. Então, eu basicamente teria que esperar das 9 da manhã até a embarcação. Meu pai estava muito nervoso em me deixar lá. Ele avisou que essa estação ficava em uma parte perigosa de Columbus. Ok, Columbus inteira é perigosa. E que eu precisava ter cuidado. Eu penso. Sim, ok. Eu estava totalmente desatento. Meu pai me levou até a estação Greyhound. Estava cercado de pessoas esperando seus ônibus, com alguns retardatários do lado de fora da entrada. Estava frio lá fora naquele dia. Dentro do terminal de ônibus estava bem vazio. Meu pai ajudou a trazer a minha bagagem para dentro, 2 malas grandes contendo todos os meus pertences. Se eu não quisesse arrastá-los comigo o dia todo, eu tinha que pagar para guardá-los em um armário perto da mesa. Não me lembro exatamente quanto, mas estava falida e não podia poupar o dinheiro para isso. Olhei cansada para o relógio. Meu pai me olhou com tristeza. Eu conseguia ver que ele estava preocupado comigo viajando sozinha. Eu o abracei e tentei parecer ser o mais confiante possível. Nos despedimos e ele foi embora. Já viajei inúmeras vezes. Fiz várias viagens de avião sozinha e viajei para vários países em grupos. Eu não era adverso a aventuras,
O que eu não era boa em fazer era ler pessoas. Eu realmente via o bem em todos e nunca tive uma experiência negativa, mesmo às 4 da manhã, no centro de Seattle. Se você sabe alguma coisa sobre Seattle, tem um sistema de transporte público robusto. E eu não era estranho a esquisitões, pessoas bêbadas e trocas hostis entre pessoas no ônibus. Normalmente eu simplesmente ignorava as pessoas ou continuava andando. Nessa situação, senti que estava totalmente em meu elemento, já que peguei transporte público muitas vezes, sozinho. De volta à estação Greyhound. Decido sair e fumar um cigarro. O problema era que eu tinha que ficar de olho nas minhas duas malas. Eu as posicionei perto da recepção de tal forma que eu pudesse vê-las claramente da entrada da frente. Então saio para obter minha dose de nicotina. Eu fico à direita da porta da frente. Estou fumando e tentando vasculhar minha bolsa, extremamente barata e muito feia, que continha meu passaporte porque, fui totalmente irresponsável e perdi minha carteira de motorista. E enquanto estou andando de um lado para o outro, um homem com um grande chapéu de tricô me pede um cigarro. Eu olho para ele. Ok. Eu entrego a ele um cigarro e um isqueiro. Nós conversamos brevemente e eu estudo seu rosto. Ele não é feio, nem é assustador. Talvez um pouco desgrenhado, mas eu não sabia dizer se ele era um mendigo. Sem alertas vermelhas imediatas. Senti-me segura, pois o lado de fora do terminal estava cheio de gente. Alguns fumando como eu, outros caminhando rapidamente para seus destinos. Notavelmente, um senhor mais velho está de pé à minha frente, no lado esquerdo da entrada. Enquanto estou conversando com o homem de chapéu, este senhor mais velho parece estar me encarando atentamente. Você entenderá o porquê em breve. O homem de chapéu pergunta de onde sou, se vou pegar um ônibus. Comenta sobre o frio. De passagem, lamento casualmente que estou ficando sem cigarros. Ele olha para mim e diz: Ah, tem um posto de gasolina logo ali na esquina. Você pode conseguir alguns lá. Eu penso nisso por um momento. Meu ônibus não viria por horas. Eu poderia facilmente pegar um pacote e voltar a tempo. Algo me impede, no entanto, quando me lembro da minha bagagem desacompanhada. Eu disse que vou pensar sobre isso e me viro para voltar para dentro. As horas passam e de vez em quando eu voltava para fumar lá fora. O homem de chapéu parece estar lá o tempo todo. A certo ponto ele menciona o posto de gasolina novamente. Está bem ali, eu posso te levar. Novamente eu recuso. E não é porque estou com medo. É porque estou preocupado com a minha bagagem. Eu volto para dentro. A última vez que eu saio, a rua está estranhamente silenciosa. Não há ninguém. Pego outro cigarro e coloco minha bolsa no chão, aos meus pés. Eu olho para cima. O homem de chapéu está lá. Ele pede dinheiro. É aqui que meu intestino finalmente revira e me sinto desconfortável. Digo que não tenho muito e não posso ajudá-lo. Eu termino apressadamente meu cigarro quando de repente estou muito consciente de que minha bolsa está ao lado dos meus pés, exposta. Eu me inclino rapidamente para pegá-la e murmuro algo sobre voltar para dentro. Quando levanto, o homem de chapéu estende a mão e pega minha bolsa e diz: Deixe-me ajudá-la com isso. Meu corpo parece se esgotar e imediatamente agarro minha bolsa mais perto de mim. Estou bem, eu digo. O homem de chapéu de repente muda de homem aleatório e inofensivo para ladrão nojento. Dê minha bolsa, sua vadia. Ele sibila. Ele diz isso com os dentes cerrados, como se estivesse tentando ficar quieto. Estou lutando contra ele agora, desesperada, ao perceber que ninguém está aqui para me ajudar. Eu começo a gritar: Ajuda! O homem de chapéu está me empurrando com o quadril e me empurra contra uma parede. Cala a boca! Eu estou desesperada agora. Esse cara poderia facilmente sacar uma faca e me esfaquear, ou me dar um soco. Eu me agarro à minha bolsa e espero por Deus que as alças baratas se mantenham juntas. Suas mãos estão em cima das minhas e ele me empurra de novo, me chamando de vadia. Eu grito mais alto. Da minha esquerda, de repente, ouço: Você está bem? Lembra-se do senhor mais velho de antes? Ele aparentemente sai do nada e pergunta em voz alta o que está acontecendo. Empurra o homem de chapéu com força,
com a coxa esquerda e acho que ele percebeu naquele momento que se fizesse alguma coisa comigo, poderia ser identificado. Ele solta minha bolsa e sai correndo. Estou tremendo e corro chorando para dentro, deixando o senhor do lado de fora. Eu estava muito abalada para dizer obrigado. Passei o resto do dia pairando na recepção. Eu estava apavorada. Pensei na minha viagem de 3 dias à minha frente e tremi de pavor. Eu segurei minha bolsa em minhas mãos, bem apertada. Quando finalmente chegou a minha hora de embarcar no ônibus para a estação de trem, olhei aterrorizada para os outros passageiros. De jeito nenhum estaria sentando do lado de alguém. Cada pessoa se tornou um criminoso em potencial. Afundei em um assento e me encolhi perto da janela. Então ouvi uma voz atrás de mim. Eu ia avisá-la, disse a voz. Eu virei minha cabeça. Lá estava o senhor mais velho, casualmente sentado atrás de mim. Meus olhos eram provavelmente tão grandes quanto pratos de jantar. Eu sabia que ele te tinha como alvo. Você precisa ter mais cuidado. Eu agradeci em lágrimas. Ele apenas olhou pela janela e assentiu. Não voltamos a nos falar. Aquele momento mudou minha vida. Minha luta com o Homem de Chapéu deve ter levado apenas 30 segundos, mas as repercussões duram até 20 anos depois. Eu penso em como o Homem de Chapéu foi tão insistente sobre eu virar a esquina para o posto de gasolina. Meu cabelo ainda fica em pé quando eu penso nisso. Ele teria me roubado por causa dos poucos dólares na minha bolsa? Me assassinado? Violentado? Quem sabe? Gela meu sangue pensar nisso. Passei os 3 dias seguintes paranoica e sem vontade de deixar minha bagagem desacompanhada. Agarrei-me à minha bolsa e a usei como travesseiro no trem ao deitar. Quando usei o banheiro, levei minha bagagem para o banheiro minúsculo comigo. Eu não dormi, eu não comi. Em contraste arrepiante, a viagem de trem foi tranquila e sem intercorrências. Olhando pela janela quando entramos no estado de Washington, a nevasca e as árvores perenes carregadas pela neve pesada, eu não era mais a jovem ingênua e imprudente da estação de Greyhound. Eu era uma pessoa mudada. Preciso de ajuda para processar isso. E preciso sentir que não sou louca. Eu sou uma funcionária do tribunal. Eu trabalho para o meu tribunal local. Trabalho tanto no escritório quanto no tribunal, dividido meio a meio cada. Na sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, eu estava no escritório na minha mesa. Eu também ajudo os clientes que vierem ao nosso escritório e tiverem dúvidas sobre certos tipos de arquivamentos. Eu cubro especificamente nossa janela de registros. No meu estado, somos considerados registros públicos. Qualquer pessoa pode entrar e solicitar cópias de qualquer caso, a menos que seja juvenil, confidencial ou selado pelo tribunal. Isso é realmente importante para toda a história. Pediram-me para cobrir a mesa de registro das 4 às 4:30 da tarde da última sexta-feira, para que nosso funcionário de registros pudesse sair um pouco mais cedo. Sem problemas, não tenho problema em ajudar quando posso. Por volta das 4:15 da tarde, tivemos um passageiro frequente, como o apelidamos. Este homem vem com frequência para tirar cópias do seu caso. Eu acho que deveria descrever a maneira como meu escritório está configurado. É um pouco importante. Estamos configurados como o DMV, Departamento de Veículos. Você tem que entrar na entrada principal da segurança, passar por um longo corredor que se abre para um saguão. Há elevadores em frente. O escritório do promotor fica à esquerda e a minha área à direita. Você tem que abrir um conjunto separado de portas em nosso pequeno saguão. Há um balcão com janelas e a forma é em L. Se eu puder descobrir como anexar um desenho, eu farei. A janela de registro está ao virar a esquina, escondida na parte de trás.
Existem também 3 terminais públicos, onde qualquer cidadão pode utilizar para pesquisar casos no meu município. Então, de volta ao homem, vamos chamá-lo de Joe. Joe tem um caso de família aberto. Ele vem provavelmente uma vez por semana para tirar cópias do caso de sua família, ou seja lá o que diabos ele está fazendo. Não é da minha conta. Ele veio até minha janela por volta das 4h15, 4h20. Disse que solicitou alguns documentos. Quando os documentos são solicitados nos terminais públicos, eles vão para uma fila, na qual eu acesso e seleciono para imprimir. Acessei a fila, olhei os documentos e perguntei: "Você tinha 11 páginas?" Ele disse que sim, então eu selecionei e imprimi. Escrevi-lhe a pequena nota com o número de cópias e o total devido. Eu dei a ele o recibo e direcionei para voltar ao guichê 4 e 5. Caixas, para pagamento, e iria encontrá-lo lá. Fui pegar as cópias da impressora, que emperrou. Lidei com isso por um tempinho. Contei as páginas e levei ao caixa. Então, voltei ao meu balcão para ajudar a próxima pessoa na fila. O próximo cliente foi fácil. Seus registros eram pré-pagos e impressos. Após o segundo cliente, foi depois das 4h25, minha colega de trabalho, uma esposa de trabalho, vamos chamar de Lynn, me perguntou se eu queria comprar roupas na Platus Closet depois do trabalho. E minha resposta foi: "Porra, sim, vamos." No momento em que estamos discutindo isso, estou em vista da janela de registros, mas não nela. Vi que Joe havia voltado ao meu balcão e fui até o balcão e perguntei como poderia ajudá-lo. Ele afirmou: "Você deve ser nova." Eu não sou nova aqui. Estou no meu trabalho há quase 4 anos e na área jurídica há quase 10. Respondi: "Não, não sou. Como posso ajudar?" Ele então fez um comentário sobre um peso de papel que eu estava usando. Foi um presente da minha sobrinha, uma pedra pintada por uma criança de 3 anos. "É um peso de papel chique que você tem aí." "Senhor, o que posso fazer por você?" "Você me deu o caso errado." "Não, senhor. Eu imprimi o que estava na fila. Então você não precisa dessas 4 páginas?" Então eu joguei as 4 páginas e depois ajustei o seu recibo. 7 páginas no total. Mandei-o de volta ao caixa. Neste ponto, são 4h30. É sexta-feira e estamos fechados. Saí e fui até a loja de roupa. Levei cerca de 15 minutos para dirigir até lá. Sentei no meu carro por alguns minutos e entrei. Eu cheguei antes da Lynn lá. Comecei a dar uma olhada. Ela chegou alguns minutos depois, afirmando que ficou presa atrás de um trem. Então, começamos a fazer compras e conversar. Por alguma razão, olhei para a porta quando ela se abriu. Lá estava Joe. Então, eu sabia que era Joe porque ele usava aquele chapéu idiota de macaco. Eu vi e chamei a atenção de Lynn. Você tá vendo o que eu tô vendo?" Então, puxei Lynn para um corredor e nos abaixamos. Ela é baixa, eu sou alta e sempre uso saltos. Eu podia ver o chapéu idiota dele pela loja. Ele imediatamente foi para o fundo da loja. Ele parecia estar vasculhando toda a loja. Então ele vai até os fundos, pega um par de sapatos, olha para eles e continua a vasculhar a loja. Continuei a observá-lo e enquanto ele se movia, nos movemos para o lado oposto. Estávamos legitimamente escondidos atrás de araras de roupas. Ele se moveu ao redor do perímetro da loja, continuando sua procura com seu pescoço de curioso, procurando algo ou alguém. Então, ele vai embora. Nós surtamos. Verificamos o estacionamento para ter certeza de que ele se foi. Nós tentamos ficar de boa e consideramos isso apenas uma coincidência. E então, percebi que estávamos falando sobre isso, literalmente, na frente dele. Que a Lynn, ela não é quieta. Ela é repreendida semanalmente por sua voz alta e carregada. Contei aos caixas o que aconteceu. Acabamos saindo 1 hora depois. No dia seguinte, eu me senti tão desconfortável com isso. Liguei para minha chefe e contei a ela o que aconteceu e disse que ia chamar a polícia. Liguei para o número não emergencial e deixei uma mensagem. Recebi um telefonema de um oficial algumas horas depois e expliquei o que aconteceu. Ele disse para descobrir o nome de Joe.
Neste ponto, eu reconhecia, mas não sabia o nome de Joe de imediato. Ele me disse que ligaria de volta na quarta-feira, quando estivesse de volta ao serviço. Descobri o nome de Joe e liguei para o oficial na segunda-feira. Deixei uma mensagem de voz. Segunda-feira foi tranquilo. Terça-feira eu estava fora do escritório, mas quarta-feira, Joe voltou quarta-feira. Ele veio às 4h20 para arquivar documentos em seu caso. Ele levou 20 minutos para apresentar 2 declarações juramentadas e uma moção. Deveria ter sido tipo 1 minuto. Ou 2, porque precisava de algo com firma reconhecida. Ele foi embora e eu tive um mau pressentimento. Liguei para o policial e contei o que havia acontecido. O policial disse que se ele voltasse na quinta-feira, para ligar e eles viriam e falariam com ele. O departamento de polícia está do outro lado da rua do tribunal. Quinta-feira chega, sem Joe, até às 4h25. Ele foi direto para o computador no canto. Mandei mensagem para o meu chefe. Já havíamos colocado em prática um plano de segurança. Os delegados do xerife que trabalham na segurança foram notificados. 3 seguranças os seguiram até meu escritório. Liguei para o departamento de polícia. 2 policiais vieram. Eles os questionaram. Ele admitiu estar na loja de roupa. Ele estava fazendo compras para suas 2 filhas pequenas, 9 e 11 anos. Ainda não cabem nas roupas dessa loja. A Platus Closet tinha uma loja irmã, Once Upon a Child. Essas crianças também não se encaixariam lá. Ele tinha um recibo em seu carro da Once Upon a Child, das 5h07. Ele negou ter ouvido minha conversa com Lynn sobre ir até Platus Closet depois do trabalho. Ele afirmou que saiu do meu escritório às 4h15 e levou suas filhas para comprar roupas. Ele não tinha suas filhas com ele no tribunal ou na loja. Ele também perguntou ao policial imediatamente e sem motivo: "Ela ligou para você?" Ele também afirmou que acreditava que sua ex-esposa estava armando para ele. Então, como meu escritório é um cargo público e ele apresentou razões indiscutivelmente legítimas para entrar em meu escritório, não há nada que os policiais possam fazer. Deram-lhe uma advertência oral e o deixaram de lado. O problema é que ele poderia optar por participar de seus casos eletronicamente, mas fez um grande alvoroço por não optar por participar alguns meses atrás. Dissemos a ele que, se ele estivesse com problemas, ligasse para a linha de suporte do tribunal e eles poderiam remediar a situação. Em vez disso, ele escolhe entrar e pagar $1,25 por página, em vez de uma taxa única de $20, que aparentemente ele também pagou. Se você ainda não estava assustado, no ano passado, o colega de quarto dele entrou com uma ordem de restrição contra ele, seguido pela namorada do colega de quarto alegando assédio sexual. E não vou entrar em detalhes sobre o caso da família dele. Digamos que é mais do que problemático. Ele também está arquivando tipos de documento de nível extremamente alto para se representar. Atualização de 11 de fevereiro de 2022. Eu estive no tribunal o dia todo. Desci à minha mesa por volta das 4h05. Ele chegou por volta das 4h10. Saí enquanto ele ainda estava no meu escritório. O que eu deveria fazer? Os oficiais não podem fazer mais nada. Preciso de outro incidente fora do meu escritório para arquivar uma ordem de restrição. Encomendei segurança doméstica. Me inscrevi para a aula de defesa pessoal. Estou comprando spray de pimenta e procurando armas de mão. Não sei mais o que fazer. Em dezembro passado, eu estava visitando a minha família na Flórida e passamos algum tempo em Treasure Island. Meu irmão e eu levamos o cachorro para a praia por volta das 2 da manhã para brincar e beber e nos divertir. Se você caminhar ao longo da água, poderá chegar a algum dos restaurantes, bares e hotéis ao longo da praia. Do nada, vemos alguém andando bem rápido em nossa direção e, alguns momentos depois, percebemos que está sendo seguido. Meu cachorro é sem dúvida muito bem treinado. Trabalhamos de busca e resgate, e eu nunca a vi fugir sem ter permissão e nunca uma vez ela não retornou instantaneamente quando chamada. Mas isso mudou naquela noite. Ela estava a cerca de 1,5 metros de mim e ouvi seus pelos se arrepiarem e fui pegar seu colarinho,
mas ela saiu correndo, dando alguns latidos e rosnados verdadeiramente aterrorizantes. Nós obviamente partimos atrás dela e ela alcançou a primeira pessoa e parou entre ela e as pessoas atrás dela. Ela estava latindo, rosnando e avançando, e eu finalmente a alcancei e coloquei na coleira. Ela nunca reagiu dessa maneira, então foi assustador. O grupo que ela seguiu acabou sendo 3 homens que provavelmente estavam na casa dos 30 anos. Eles começaram a correr na direção contrária. Eu me virei e a pessoa que estava sendo seguida era uma jovem da minha idade. Perguntamos se ela estava bem e ela simplesmente desabou em lágrimas e desmoronou no meu irmão. Minha cachorra insistiu que ela ficasse no chão para alguns beijinhos felizes e um abraço molhado, que ambos pareceram gostar. Ela estava muito impactada para falar, então ela pegou o telefone e ligou para o número de seus amigos. Conseguimos descobrir onde ela estava hospedada e levá-la de volta ao hotel, onde nos encontramos com seus amigos e todos trocamos números para conversar depois. No dia seguinte, todos nós nos reunimos e soubemos que ela tinha saído para passear na praia. Parou para tomar uma bebida no bar, bebeu um pouco e depois simplesmente não estava se sentindo bem. Então, ela saiu do bar e logo notou que 3 homens saíram atrás dela. Ela estava andando por cerca de 1,5 km naquele momento, aterrorizada e lentamente ficando cada vez pior. Ela não se lembra muito da noite, e nós sabíamos que ela provavelmente havia tomado alguma coisa, mas não tínhamos ideia de que ela tinha sido drogada. Ainda somos amigos e vamos nos encontrar para as férias de primavera quando todos estivermos de volta na Flórida. Eu nunca estive mais orgulhosa da minha cachorra e mais grata por estarmos no lugar certo na hora certa. Odeio pensar no que poderia ter acontecido. E para aqueles 3 homens, espero nunca mais encontrá-los.